qual é a causa ou quais são as causas do autismo? A gente estuda muito o transtorno do espectro autista já há algum tempo, e essa pergunta é importante porque ela se repete. A principal causa que a gente vê é genética. Geralmente, não tem uma história tão forte, o pai e a mãe não precisam ter necessariamente transtorno do espectro autista quando você faz o diagnóstico de um filho, mas muitas vezes eles têm. Então a principal causa é a genética, e é difícil identificar, tirando os casos que as pessoas têm os estigmas, por exemplo, a síndrome do X frágil, que a gente pode falar depois, esclerose tuberosa, que você bate o olho e já vê que tem um risco de ter transtorno do espectro autista. Na maioria das vezes não tem uma cara, as pessoas não têm cara, são pessoas típicas na parte de fenotípica, na parte do rosto, que você olha no corpo, então você não tem. Aí quando você faz um estudo genético para investigar isso, com tudo que tem de mais novo, vai variar a chance de achar um possível gene ou uma possível deleção de cromossomo só em 25 a 30% dos casos. Ou seja, a grande maioria você não tem como identificar. Outras causas estão associadas ao transtorno do espectro autista. Então, o pai com mais de 50 anos, a mãe com mais de 40 anos, uma prematuridade do bebê muito intensa, que dá complicações neurológicas no berçário, aumenta a chance, não quer dizer que ele vai ter transtorno do espectro autista, na maioria das vezes nem vai ter, mas aumenta a chance. Uma criança que faltou oxigênio no parto, às vezes uma meningite num bebê, e qualquer lesão que ele teve, um trauma de crânio, por exemplo. Alguns remédios que a mãe possa usar na gestação, como ácido valproico. Que é o Depaquene, né? É um dos nomes aí que pode usar para epilepsia, ou estabilizar o humor, ou para tratamento de enxaqueca. Né? Olha só. E aumenta, não é que é certeza que vai ter, aumenta significativamente do ponto de vista estatístico, mas a chance maior é da mãe que usou isso, ela não vai necessariamente ter um filho com TEA, aí, que é a abreviatura que a gente usa. Mas deve se evitar. Se possível, deve ser evitado. Às vezes a deficiência de ácido fólico é uma coisa importante. Mas, por exemplo, poluição. Não tem nada comprovado que poluição aumenta a chance de transtorno do espectro autista. Num passado recente aí da ciência, nós tivemos uma pesquisa extremamente infeliz, onde o autor associou vacinas com autismo. O que você tem para falar isso? O nome desse autor era Wakefield. Wakefield foi publicado no Lancet, que é uma das revistas mais importantes do mundo. Depois foi visto que era fake. Fake, né? Ele era financiado por um grupo que teria interesse em associar a vacina com TEA, e ele perdeu até o CRM dele da Inglaterra. Ele não é mais médico. Ele até dá palestras, e havia um interesse outro. Isso aí foi comprovado que era falso, mas até hoje tem pessoas ainda que jogam essa coisa de que a vacina pode causar TEA, mas é super comprovado, mas super comprovado que vacina não causa transtorno do espectro autista. Então ninguém tem que ter medo de vacinar um filho por causa de que ouviu alguma coisa que poderia causar o transtorno do espectro autista. Não tem nenhuma associação, e tem muitas pesquisas mostrando o contrário, que não tem associação. E essa pesquisa foi desmanchada, né? A própria revista Lancet retirou o artigo e escreveu o assunto que foi falso, e os maiores experts colocaram assinatura embaixo. E foi uma pena essa pesquisa. Então, você vê uma pesquisa que causa um estrago até hoje, né? Até hoje isso reverbera, né? E já faz tempo, foi década de 90, se não me engano, né? E aí, ainda bem que tiraram o CRM dele e cortaram, mas ele ainda fala para o público que tem interesse em ouvir isso. Bom, isso que significa que evidências científicas atuais não correlacionam vacina com transtorno de espectro autista. Importante, eu acho que você pontuar isso. Não tem nenhuma evidência, pelo contrário, tem evidência de que não
tem associação. Não tem Ou associação seja, não nenhuma. há associação. Ou seja, vacine seu filho, né? Infelizmente, o Programa Nacional de Imunização deu uma balançada aí com a Covid, a adesão às vacinas caiu. Vamos lá, vamos vacinar seu filho e sem medo de autismo nas crianças, porque não tem associação nenhuma, isso já é cientificamente comprovado, isso é importante a gente frisar aqui no programa, né?